Salve ADL, salve galera do canal. Não liga o barulho de animais aqui, eu tô no sítio. Deixa eu falar, o último vídeo que eu gravei aí pro canal, eu fiz espontaneamente, né, de forma espontânea. Eu estava vendo a live do Mestre Bob, aí me deu aquela sensação, tá? Eu fui e fiz. E por que eu tô falando isso tudo? Eu fiz o vídeo, né? Quem acompanhou aí já sabe qual que se trata o tema. E aí na sequência eu acabei de assistir a live, nem tinha acabado ainda, tava na metade, quase na metade. Aí depois eu percebi que no Facebook tinha uma galerinha que tava comentando sobre essa questão, né, que envolve o Nick Vanilla e dele falar dos reinos, né, reino mineral, reino vegetal, reino animal, blá. Então o que acontece? Eu fiz por não conseguir evitar fazer, porque veio de vários desdobramentos, né? Eu acabei acrescentando algumas coisas no artigo que eu não falei no podcast. Que era, por exemplo, já tinha uns dias que vinha me incomodando internamente essa questão de... por exemplo, eu senti uma vontade de dar uma olhada no que o Wallace Pena tava fazendo. Fui lá ver os últimos vídeos dele. Então, no penúltimo vídeo tem um lá sobre Cabala, que tá falando sobre Cabala, etc e tal. Então, o que acontece, velho? Eu acabei citando no meu vídeo lá, além da nuvem e tudo mais. Só que de certa forma é meio... como eu posso dizer, uma sensação muito ruim. Ou eu não sei dizer muito bem qual seria a sensação, mas é no mínimo estranho, né? Você vê pessoas que já ouviram coisas da escola, né? Você tem o Além da Nuvem lá, o Ozzy Pena lá atrás. Porque o que acontece, galera, ó, faz tempo que eu tô nessa caminhada, né? Antes de chegar na escola eu já tava... E outra, eu gosto de falar as coisas da minha vida quando vai servir para algo construtivo pro rei, tá? Ou quando tô conversando com alguém, a gente tá falando sobre nossas vidas. Simples, eu não tenho porquê de falar tanto. É que eu tenho várias coisas que aconteceram na minha vida, etc, que eu nunca falei, que não precisou nem nada, não tive necessidade nenhuma. Mas aí o que acontece? Eu tô nessa caminhada tem um tempo, né? Eu venho estudando metafísica, essas coisas tem muitos anos. Então eu vi muitos canais surgirem, né? O próprio Renan do Red Pill eu vi na época. O próprio Rogério Souza daqui, mestre da Casa Ra, eu vi na época surgindo. Então o Ozzy Pena... Nossa, o Ozzy Pena veio uns 2 anos, 3 anos depois que já tinha, já até Red Pill e tudo, tá, sabe? Então eu vi quando o canal dele surgiu. E eu até gostava de assistir o canal dele, porque eu achava engraçado, extrovertido, e os temas eram os temas que me interessavam. De novo, eu falo com humildade, quando eu falo, a gente fala, é difícil a gente ser transparente totalmente, porque quando a gente está sendo, vamos dizer assim, muito humilde, quando a gente está indo por baixo, as pessoas não percebem e que pisa, né? Agora, quando você é transparente o suficiente para mostrar tudo, as pessoas acham que você está sendo prepotente e arrogante. Então é muito complicado essas situações. Mas o que acontece? Eu assisti o Ozzy Pena não pelo sentido de aprender algo. Também eu ia procurando ver se tinha alguma perspectiva, algum conhecimento a mais. Porque nessa época eu estava já procurando algo a mais, entendeu? Porque eu já estava entrando naquela questão, eu sempre repito, da inteligência, consegue de transformação, que conhecimento mais estava me prejudicando do que me ajudando. Então eu fiquei numa corda bamba por muito tempo. Às vezes eu estava mais estável, outra vez eu estava muito instável. Por causa dessa falta de estabilidade, de referência. Porque eu não entendia na época, mas eu senti que ninguém podia me responder algumas coisas. Toda vez que eu ia conversar com alguém sobre seja lá qual tema, parecia que eu entendia mais daquele tema que a própria pessoa. Isso aconteceu até com psicólogo, psicanalista, né? Psiquiatra que eu fui na época lá atrás, entendeu? Então é uma sensação muito ruim para quem acha que a gente tá querendo aparecer. Muito ruim aquela sensação de você estar procurando uma solução para os seus problemas, uma ajuda, e se deparando com pessoas falando... Imagina a sensação de você ir num psicólogo procurando ajuda psicológica e num momento você perceber que parece que o psicólogo está entendendo menos de alguma coisa que você. Isso não é uma sensação boa quando você está procurando ajuda, compreende isso? Então, voltando, eu vi o Ozzy Pena, por exemplo, fazendo o canal dele, então eu vi a linha de raciocínio que ele tinha, certo? Depois passou um tempo, o mestre Bob Navarro começou a atuar e tal, e começou a me esbarrar, começou a chegar em mim, né? Porque eu estudava as coisas, comecei a ver por alto coisas dele, estudando Fibonacci e tal. Quando até que um dia eu dei uma forma, né? Ele tava falando dos átomos e tal, e eu achei que lá impressionante, mas ele foi falar de terra plana. Foi onde eu deixei um pouco de lado, certo? Mas isso aí foi muito rápido, as coisas acontecendo de forma muito rápida, vocês não tem noção. Aí dali a pouco
eu vi, né, que o Rogério tinha aliado a ele, e comecei a ver aqueles conteúdos se eu não me engano, do primeiro canal, do Uni Brasil, e dos posteriores, né, e nisso o Ozzy Pena comentava lá, entendeu? Então eu via a mudança da divisão do Ozzy Pena acontecendo, entendeu? Não que esses caras entenderam tudo, não entenderam nada, que eles não tivessem entendido mesmo tudo, eles tinham unido, entendeu? Mas eles entenderam o suficiente para se acharem deuses mesmo no teatro e querer protagonizar, entendeu? Foi o que aconteceu com a Além da Nuvem, por isso que eu citei ele, e de fato a Além da Nuvem está bem mais estável psicologicamente falando, seu trabalho melhorou, ele melhorou, entendeu? Então isso aí me queima de certa forma, saber que vem daqui, mas no entanto o Além da Nuvem, por exemplo, bloqueou todo mundo, bloqueou inclusive o Mestre Bob, bloquear todo mundo, beleza, a galera tava me pesando lá um pouco também, eu até entendo, mas bloquear o Mestre Bob, isso eu não entendo. E até a mim mesmo, me bloquear eu também não entendo. Nunca fiz nada pro cara, tá ligado? Mas enfim. Por isso que eu citei ele. Então, pra fechar tudo, galera, o que eu quero dizer é o seguinte. A galera se engana quando pensa. Vem cá, se alguém faz algo inconscientemente nesse aspecto, né, de pegar conhecimento e conhecimento ali e usar pensando que quem tá vendo e talvez nem ela mesma tá vendo, ou então quem faz isso na má fé e pensando que não vemos, nós vemos, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu aponto esse tipo de situação, seja para quem for, eu não tô querendo nada além de tentar mostrar pra pessoa que ela está se submetendo a isso, e isso de forma abrangente, né, de uma forma atemporalmente falando, né, na questão de honra, amor e etc, isso não é positivo, tá ligado? Porque muitas pessoas fazem isso, se apegam a isso por causa de uma carência existencial, entendeu? Por necessidade de brilho. Então ela tenta tapar essas lacunas, né? Tanto medo de não ter brilho mesmo, de tanto coisa. Então o mínimo que ela pode, ela quer pegar, entende? Mas o que ela não entende é que, por exemplo, ainda mais dependendo do nível de onde a pessoa esteja atuando, se ela se permite entrar nessa situação, entendeu? Seria tipo assim, vamos supor, igual, eu gosto bastante de Mortal Kombat, por exemplo. Bom, deixa a parte, eu gosto mesmo, jogo, entendeu? Qualquer pessoa que joga muito uma coisa, tem uma facilidade, ela vai sobressair naquilo, e tudo bem. Cada pessoa pode sobressair em alguma coisa, entende? Então, por exemplo, o Mortal Kombat, eu jogo muito bem. Se eu pegar pra jogar de boa com uma pessoa, imagina a seguinte situação, você tá jogando de boa com uma pessoa, certo? Aí, você fala, cara, eu não preciso nem dar o melhor de mim nem nada, que é uma diversão mínima, então eu vou jogar mais ou menos. Não é que vou deixar, mas também vou jogar mais ou menos pra ter uma diversãozinha ali. Aí imagina, aí aquela pessoa, a outra pessoa, vai que ela vai, ganha um round e tal, só que você não tá dando o seu melhor, porque não tem necessidade. Aí imagine que você já tá se abstendo de si mesmo para ter uma relação melhor ali, uma luta, etc. Mas aí a outra pessoa, ao invés de perceber isso, seja lá por quê, porque já viu que você joga bem, já tem sua trajetória, tem sua história, já, entendeu? No meu caso, por exemplo, eu já ganhei, eu tô usando analogia, metáfora. Por exemplo, eu já ganhei no Mortal Kombat de um cara que ganhou num campeonato, entendeu? Então já tem uma trajetória, tem uma história, então aquela pessoa, por bom senso, deveria saber, não, enfim, não sei, mas por bom senso deveria deduzir, deveria não fazer o seguinte, eu tô dando exemplo, imagina que, você joga muito bem Mortal Kombat, você tá jogando ali, não tá dando o melhor de si, pra ter um equilíbrio. Aí imagina que aquela outra pessoa começa a abusar da sua... dessa sua postura, entendeu? De nada. Aí imagina, aquilo ali vai incomodar essa pessoa que já está abstendo de si mesma para que haja um melhor momento ali. Então o que eu quero dizer é o seguinte, galera, é complicado esse tipo de situação, tá? Então o resumo do que eu quero falar aqui é que a gente consegue perceber, entendeu? Voltando aqui na questão do combate, ou qualquer coisa, música, por exemplo, qualquer coisa que você esteja aprendendo, se alguém já aprendeu aquilo, já passou por ali, já está num nível mais avançado, ela consegue ver o nível que você se encontra, as dificuldades que você está tendo, e consegue perceber também, por exemplo, é igual criança, tá ligado? Criança é assim, eu lido com criança, tá? Até hoje, eu lido até hoje. Tem filho, tem 2 filhos, né? Tem filho da Adri, eu lido com crianças. Então normalmente criança tem disso, vamos supor, ela tem que aprender algo novo, certo? E ela, seja por que motivo for, ela não entende que na fase de aprendizado é normal você errar, etc. Não tem problema, todo mundo vai ter essa sua dificuldade. Para andar de bicicleta você vai ter que cair 1, 2, 3, não importa quantas vezes, é caindo que você vai aprender e tal. Mas aí a criança, por necessidade, né, tá aprendendo e tal, quer parecer inteligente, seja por que motivo for, começa ao invés de entender que tá tendo dificuldade em alguma coisa, ou não tá entendendo isso, ou errou aqui,
ela quer fingir que não errou para parecer que é mais inteligente do que é, sem entender que não tem problema errar nem nada, que na tentativa e erro você vai chegar lá. Então, se você está ensinando alguém a ler, ou a tocar, ou seja o que for, e aquela pessoa está errando em tal coisa, está tendo dificuldade, quem está instruindo percebe, tá entendendo? Então, é muito mais interessante a criança, nossa, eu tô tendo dificuldade aqui, e pegar as dicas de quem já passou por ali e se desenvolver naquilo ali mais rápido e pronto, do que ela ficar tentando fingir que sabe ou algo assim, porque isso aí só vai ser um atraso em todos os aspectos, entende? Então, isso acontece muito, né, de forma geral. Então aquele vídeo, eu quero dizer aqui que eu não fiz direcionado para alguém em si, nem diretamente para o Nick Vanilla. A situação que aconteceu com o Nick Vanilla trouxe à tona algo que estava me incomodando há um tempo já, entendeu? De perceber as pessoas que bebem aqui, bebem ali, bebem aqui, bebem ali, e depois faz igual além da nuvem da vida, por exemplo, né? Ou o Goze Pena, que segue aí, não cita, não fala, entendeu? Não é também que, tipo assim, tudo que você aprende com alguém, você vai ter que sempre ficar citando ele, não é essa a questão. A questão é a postura mesmo, entende? A postura, igual o Mestre Ball falou na live, né? Eu terminei de ver a live depois daquele vídeo lá. Por exemplo, você tem a situação, e qual foi a comparação que ele fez mesmo? Se você tem o Monark, por exemplo, e ele comprou o Nick Vanilla, né? Mas você tem o Monark também está usando conhecimentos da escola e tudo mais, né? Seja lá por que for. E ele mesmo confessou que assiste, então ele aprendeu muita coisa na escola, aprendeu coisas na escola. Mas ele tá usando pra quê? Pra combater o sistema, tá pagando até preço por isso. De certa forma tá fazendo alguma coisa por nós até, que não precisamos fazer, tá fazendo ali na frente, tá, entendeu? Então uma coisa é isso. Outra coisa é a pessoa aprender, fingir que não aprendeu, tirar sarro igual ainda não já fez, chamar de piroca e tudo mais, depois do tempo passado, usar daquilo que tirou sarro e fingir que não usou, entendeu? É essa hipocrisia diante do comportamento que é o complicado, entendeu? Não é, por isso que eu tô fazendo aqui esse vídeo aqui também, para explicar isso. Não é que eu tô falando, eu ajudei alguém a entender uma coisa que o próprio mestre ensina, então você tem que ficar falando que ajudou. Não é isso. Mas daí também a você entende? Imagina, é a mesma coisa de um pai, tá ligado? O pai ensina o filho, instrui o filho, até ele crescer. Quando ele cresce, ele finge que não aprendeu nada com o pai, expulsa o pai de casa, some daqui, entendeu? Nesse contexto, quando o pai foi um bom pai, ensinou tudo, e aí simplesmente o filho vai e toma o lugar do pai porque ele acha que agora ele é melhor. Entende? É postura que eu digo. Então, pra fechar, depois que eu fiz o vídeo e tudo mais, eu vi que tava tendo uns falatórios no Facebook, pra uma galera que eu tenho no meu Face, que me adicionaram, né? Tem até uma menina que, tipo assim, falando, não, isso aí eu já vi falando aqui, falando ali, falando entendeu? Em vários lugares. E é o que eu disse, usar os termos já tinha em outros lugares, mas a conclusão, não. E, por exemplo, essa menina em específico, não tô citando o nome, tá? E outra coisa, gente, quando a gente tá falando certas coisas e a pessoa fica vestindo carapuça, olhe pra si mesmo, porque se você tá vestindo carapuça por algum motivo, se você não tivesse nada a ver, não tinha nada a ver. Se você veste carapuça, então tem alguma coisa a ver, então olhe pra isso. Mas essa menina em específico, por exemplo, falando, que isso que tá falando aí na escola, que ele fala, eu já falei em outro lugar. Essa pessoa mesmo não entendeu o que é explicado, não entendeu o 7/12, não entendeu a temporal. Mas como é que você sabe disso? Pelos posts que faz. Mas então você vai querer dar forma, vai querer configurar uma pessoa pelo que ela escreveu? Sim, cara, dependendo do assunto, sim, entendeu? Não, é a mesma coisa do Hélio Couto lá. Não faz sentido a pessoa pensar que ele entendeu de fato o que é o 7/12, o que é o temporal, sendo que só porque ele fala que todo mundo colapsou de onda e tal, entende? Porque e em seguida ele fala de um planeta qualquer ter frutificado vida, entendeu? Quem entendeu consegue ver as inconsistências. De novo, é uma coisa de música, tá ligado? Não tem como o músico mesmo, que entendeu música, ver alguém falando que entendeu também, certo? Repetir algumas coisas, mas na hora de reproduzir, por exemplo, ele fala, ele repete algumas coisas que ele decorou, certo? Só repetir é mais fácil. Mas na hora de tocar, ele faz errado. Então quem toca de verdade percebe, não adianta, não dá pra esconder, entende? Então é essa questão. Então eu vi a menina lá falando, isso aí fala aqui, fala ali, então, mas ela não entendeu, nem na onde que ela fala que fala, e menos ainda na escola, entende? Então, mais uma vez, tem muitos vertentes que falam, né, de 7 cores, 7 raios, do sei que lá, fala do Taurus, fala de geometria sagrada. Eu já estudei pra caramba geometria sagrada com o Drunvalo e o Melquisedeque, por exemplo. E o Drunvalo e o Melquisedeque é um dos mais avançados em geometria sagrada, por exemplo, e não compara com o que é falado aqui, entendeu?
E quem acha que compara e acha que tá sendo prepotência, infelizmente não posso fazer nada, entendeu? Então pensa o que quiser, porque igual eu falei lá também, alguns poderiam dizer, ah, mas você fala isso porque você tá com eles, né? Então você vai perder. Não, ao contrário, eu estou aqui junto com o mestre, junto com a missão aqui, justamente por falar, por ter visto, eu falo o que eu falo, por ter visto antes, entendeu? Eu não tô aqui, eu não tô falando porque estou aqui. Entendeu? Eu estou aqui porque eu percebi o que eu percebi e falo, tá entendendo? Então o que acontece? Eu quero dizer o seguinte, as pessoas deveriam raciocinar. Ah, você fala que você está com eles, mas eu estive do lado daí, entendeu? Eu estudei essa coisa errada tudo que a galera estuda, sabe? Nossa, todas essas áreas, entendeu? Da gnoses, de esoterismo, né, teosofia, ocultismo, Aleister Crowley, as coisas todas eu estudei também. E até chegar no Hélio Couto, que já no Hélio Couto, pra mim, mano, eu deixei pra mim essas coisas tudo era fichinha perto do que o Hélio Couto ensinava. O Hélio Couto pra mim já dissolveu Aleister Crowley, todas essas coisas. E agora a escola para mim é um avanço gigantesco em relação ao Hélio Couto. Então pensa bem, galera, se eu passei por ali, estudei tudo Hélio Couto, fiz mais dois anos de CD, etc, e vários outros que chegaram na escola, se ainda assim eu pego e falo que o conhecimento que o mestre Bob passa vai além, qual que seria o motivo de eu fazer isso, entendeu? Porque quando eu fiz isso eu ainda não tava aqui, você fala isso e faz isso porque você tá aí, porque você é amigo, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eu falei isso antes de estar aqui, tá ligado? Antes, porque eu tinha percebido, falei, caraca, mano, esse conhecimento vai muito além, entendeu? Desde o começo eu comecei a falar, entendeu? Então não faz sentido nenhum alguém querer falar, você fala isso porque você tá com eles e tal, porque eu comecei a falar, seria a mesma coisa de vocês, ao invés de estar fazendo essa palhaçada que vocês estão fazendo, eu tivesse falando a mesma coisa que eu falei, falo, olha aqui o conhecimento, ou vocês não falam isso, é básico, ou porque não entenderam o que eu entendi, que outros entenderam, entendeu? Ou porque é esse problema aí de carência, de brilho, entendeu? Entendeu mais ou menos, porque quem entende mesmo, pra entender de verdade, ou é pela alma ali, sintonizou em outros momentos, ou então já dissolveu tudo que precisava dissolver, entendeu? Não tem esse desapeguinho mais não. Então eu fico me policiando pra falar e tal, mas na moral, é muito complicado, mano. Tem coisa que, por isso que a Bíblia fala, se não for por amor, vai ser pela dor. Tem coisa que é só a dor mesmo pra dissolver, tá ligado? Pra parar com essa coisinha, com essa palhaçada toda, tá ligado? Quem fica pegando nessas coisinhas idiotas é porque ainda tem coisa pra queimar, tem coisa pra sofrer. Mas voltando a posicionar algo que eu deixei só em texto lá no meu artigo, a gente não pode ser radical também, às vezes acontece no dia a dia, alinhar coisas do coletivo. Então não seja radical, uma coisa é você lidando com pessoas, né, que tá atacando a missão, atacando seu mestre, querendo desvirtuar tudo, entendeu? E outra coisa é você lidar com pessoas do dia a dia, tá ligado? Então, se você tá lidando com pessoas do seu dia a dia, pessoas que já te provaram de diversas formas, que você pode confiar nelas, entendeu? De diversos pontos, aí em um ponto ela escorrega aqui, escorrega ali, acontece essas coisas, você não vai ser radical, não vai cobrar da mesma intensidade, da mesma forma que você cobra dessas pessoas aí, entendeu? Então você para. Então no dia a dia essas coisas podem acontecer também, entendeu? Nesses momentos, a gente não pode almejar isso. E outra coisa também, vai com toda humildade, em relação a isso, nunca tive problema também, entendeu? Quando eu não sei uma coisa, eu reconheço na hora, entendeu? E pra mim é uma honra, é uma bênção poder aprender algo que eu não sabia. Eu não tenho esse problema de que, putz, agora se eu mostrar que eu não sei isso e aquela pessoa vai me ensinar, então eu automaticamente sou inferior, entendeu? Isso é problema existencial, entendeu? É problema de trauma, entendeu? É essas coisas, trauma e sonho, precisa ser arrumado, independente de ser do reino, não ser do reino, de onde for, qualquer pessoa precisa arrumar isso aí, entendeu? De novo, se alguém tem algum problema em aprender alguma coisa com alguém, porque vai se sentir que é inferior, ou seja lá o que for desse tipo, é problema interno, então precisa ser resolvido. Mas de novo, é diferente a forma que você vai lidar com alguém próximo, entendeu? Que já te provou de diversas formas, de diversas vezes que você pode confiar, entendeu? Que aquele foi um escorregão. Essas coisas acontecem, mas não deve ser almejada. A gente deve almejar desapegar desses sonhos e traumas, entendeu? Dessas coisas que passam, entendeu? Essas são coisas passageiras, sabe? Esses medos, esses traumas, essas coisas são coisas passageiras. Então é isso. Ligação aqui. Então é isso aí, galera, eu vou encerrar, espero que tenha ficado claro, tá? É só um complemento desse vídeo de ontem, porque o vídeo de ontem realmente eu fiquei bem indignado, porque como eu já disse, já vinha, e depois eu já tinha assistido na madrugada esse negócio do Ozpen, e galera, o Ozpen não foi nada não, tá ligado? Eu que me veio em mente, senti vontade de lá ver o que tava falando, fui ver ele falar de cabala, é aquela mais mesmo,
o pouco que entende mais ali, você vê que pegou alguma coisa por aqui, mas enfim, é meio chateante, tá? Aí eu já acordei com essa notícia do Liga Vanilla, aí foi juntando, aí eu fui ver a live, não aguentei, e as pessoas falando, que fala isso em outro lugar, peguei e fiz aquele vídeo. Vou encerrando aqui, galera, não reparei o barulho, espero que tenha dado pra entender bem, fique com Deus, mas com nós.